Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Sejam bem-vindos, telespectadores da Local TV, canal 25, dando início ao nosso programa Acontece de hoje. Nós vamos aqui registrar um fato anunciado oficialmente pelas autoridades sanitárias do nosso município, de que foi assustador o crescimento, da incidência da dengue no segundo semestre de 2014, e em relação ao período anterior, no segundo semestre de 2013, o crescimento foi impressionante, porque tivemos 11 casos de julho de 2013 até janeiro de 2014, e agora, de julho do ano passado até o presente momento, 132 casos já estão confirmados. Então, de 11 casos no período de 6 meses, 11 casos para 130, realmente há um crescimento muito significativo. E esta situação se constitui, claro, numa preocupação, num alerta para que a população tenha, principalmente neste período de verão intenso, quando chuvas periodicamente ocorrem e águas ficam estagnadas ou não há aquele cuidado específico para se eliminar esses focos de água parada, sejam nos quintais ou então até em vasos de plantas, e também nos terrenos abandonados. E todo o foco, todo o ponto onde existe o risco da proliferação do mosquito, da dengue, é claro que é preciso haver aí uma prevenção muito grande, um trabalho de conscientização da população, fato que no passado deu certo, passado recente, né? Esta campanha maciça de caráter preventivo faz com que se diminua os casos de incidência da dengue. E a dengue é uma enfermidade séria. Ela, em alguns casos, ela pode levar o cidadão a óbito, inclusive. Principalmente quando ela tem a característica hemorrágica. Então, esta proliferação da dengue, este crescimento que houve neste período, como disse, um alerta muito grande, e a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, já está tomando uma série de providências e atitudes no sentido de desencadear uma campanha de conscientização para que a própria população, colaborando com a saúde pública, possa evitar que esses pontos existam em grande número, e todos os meios de comunicação, né, são utilizados nessas ocasiões para poder alertar as famílias sobre o perigo da dengue, o risco que isto representa para todos. Então, este caráter preventivo, esta conscientização deve se intensificar nos próximos dias, porque nós sabemos que o acúmulo de água em vários pontos no perímetro urbano do município faz com que haja um crescimento sempre muito expressivo deste risco. E precisamos combater isto com muita eficácia.
Outro assunto que vamos abordar no programa de hoje é a responsabilidade que, a partir do dia 1º de janeiro, passou para a Prefeitura Municipal, a responsabilidade pela manutenção de todo o sistema de iluminação pública na cidade, né? Antes a CPFL tinha um contrato com a Prefeitura que envolvia manutenção, e depois por uma resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, há um ano atrás, a Agência Nacional da Energia determinou que, a partir de janeiro de 2015, todos os municípios passassem a arcar com este ônus diretamente, da manutenção de todo o sistema de iluminação pública das cidades brasileiras. Alguns ingressaram com ação no Poder Judiciário, não alcançaram êxito. Alguns municípios aguardam em instâncias superiores decisão também da Justiça, no sentido de considerar inconstitucional a ANEEL, a Agência Nacional de Energia, através de uma resolução, passar a responsabilidade aos municípios. Mas, enquanto isto não fica muito bem delineado e definido a nível do Poder Judiciário, os municípios passam obrigatoriamente a ter esta responsabilidade de manter todo o sistema, né? E nós, para se ter uma ideia, Sorocaba possui mais de 60 mil pontos com luminárias nas vias públicas da cidade. Isso tem um custo elevadíssimo em termos de consumo de energia para a iluminação pública, e também o custo de manutenção de todo este sistema hoje chega a quase 2 milhões de reais por mês. Então, são mais de 20 milhões de reais por ano que o orçamento público municipal tem que suportar, né, como despesa, como ônus, para manter todo esse sistema funcionando adequadamente. A Secretaria de Serviços Públicos, já providenciando no ano passado até a licitação, para que o serviço fosse terceirizado, e já se preparou para que, a partir deste mês de janeiro, toda a cidade pudesse receber essa assistência, essa manutenção adequada, e haverá esse custo, mas o Poder Público Municipal assegura também que não haverá custo adicional para o consumidor, ou seja, não será cobrada a contribuição da iluminação pública, que, aliás, é prevista por lei federal, mas a Prefeitura não vai lançar isto como ônus ao consumidor sorocabano e vai arcar com essa despesa utilizando recursos do próprio orçamento da cidade, orçamento público municipal. E temos também que registrar o fato da comunidade reivindicar constantemente a instalação de um maior número de luminárias, de bicos de luz na periferia e tal. São quase 1.000 pedidos por mês que são protocolados na Secretaria de Serviços Públicos. Isto dá a dimensão exata do nível de crescimento da cidade e da demanda existente. Então, há sempre um custo elevado para manter essa estrutura funcionando adequadamente, e nós sabemos que, para a segurança da população, é muito importante que a iluminação pública seja de qualidade. Nós agora estamos concluindo o primeiro segmento, a primeira parte do nosso programa de hoje, e após o intervalo já voltaremos. Bela Casa,
Há 10 anos, oferecendo pisos e revestimentos exclusivos para Sorocaba e região. Marcas de destaque nacional e internacional e atendimento diferenciado, com projetos e imagens em 3D para melhor visualização. Visite a Bela Casa e fique por dentro dos lançamentos. Do clássico ao moderno você encontra na Bela Casa. Showroom na Antônio Carlos Comitre 396. Bem, amigos telespectadores da Local TV, canal 25, agora no segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos aqui também registrar uma informação que oficialmente foi dada à imprensa local, através da Secretaria da Cultura do município, informando a respeito da realização dos desfiles previstos no Carnaval de Rua deste ano, que ocorre dia 14 e dia 15 do próximo mês de fevereiro. E o local do desfile, nos últimos anos, sempre foi ali de frente ao Paço Municipal, na Avenida Carlos Reinaldo Mendes. A estrutura de arquibancadas, inclusive, era ali instalada. E durante muitos anos, isto há algumas décadas atrás, nos 30 anos, 40 anos, era sempre realizado no centro de Sorocaba. Os desfiles carnavalescos das escolas de samba vinham ali do Largo de São Bento e iam até o Largo do Canhão, descendo o Rua São Bento e a Rua 15 de Novembro. Com o tempo, é claro que ficou inviável esta realização, este evento ali no centro da cidade, até porque não há condições da população ter acomodações adequadas para assistir o desfile, não há como montar nenhuma estrutura, ali o povo ficava nas calçadas, e depois houve vários locais foram a cada ano sendo designados, e durante muito tempo foi realizado na Avenida Afonso Vergueiro, me recordo muito disso, já com a montagem de alguma estrutura de arquibancada, isto na década de 80, e permaneceu muitos anos na Avenida Afonso Vergueiro, da Praça da Bandeira até a Rua Professor Toledo. Uma das pistas era destinada no Carnaval à realização destes desfiles das escolas de samba. Depois se deslocou para a Avenida Carlos Reinaldo Mendes, de frente ao Paço Municipal, no Alto da Boa Vista, mas agora a Secretaria da Cultura definiu um local muito mais adequado, um local que permite a instalação não só da estrutura das arquibancadas para acomodar o público que vai prestigiar esses desfiles carnavalescos, mas também a própria condição que existe no Parque das Águas, na Avenida Dom Aguirre, ali próximo ao Jardim Maria do Carmo, Retiro São João, toda aquela região do Parque das Águas, existe uma condição muito boa para o estacionamento de veículos das pessoas que vão assistir o desfile. Nós sabemos que os eventos que são realizados de grande porte ali no Parque das Águas, por exemplo, eu citaria a Festa Junina Beneficente, que já está lá há algum tempo, e todos os veículos que se dirigem para estes eventos encontram espaços para o estacionamento desses automóveis. E agora, eu acho que foi muito bem pensado e uma medida acertada levar o desfile do Carnaval para a região do Parque das Águas, ali na Avenida Dom Aguirre, e tendo ao lado o Parque das Águas e toda um espaço enorme, uma condição
muito mais adequada para o público ali assistir com mais comodidade esses eventos do Carnaval. O Carnaval já em Sorocaba há uma tradição muito antiga de prestigiar 4 ou 5 escolas de samba tradicionais da cidade, e durante 2 dias esses desfiles acontecem em nossa cidade, com o apoio do Poder Público Municipal. E nós sabemos que há uma liga que organiza, não é? Há uma entidade que organiza esses desfiles, que procura consolidar as estruturas existentes destas escolas de samba, e aqueles que apreciam o carnaval, né, naturalmente têm nestes dias destinados a esses festejos populares, que inclusive feriado, e o pessoal que aprecia, o povo que aprecia o carnaval tem esta oportunidade, então, de forma acomodada poder participar, assistir e prestigiar estes eventos que são tradicionais em nossa cidade. Nós agora estamos concluindo a segunda parte do nosso programa de hoje, e após o nosso intervalo voltaremos já para o último bloco do programa Acontece de hoje. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 2 unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Máquinas e equipamentos de última geração e mão de obra qualificada que garantem serviços com extrema qualidade e precisão, sempre com muita segurança e agilidade. Serviços de guias e sarjetas, redes de água e esgoto, conservação e manutenção de rodovias, loteamentos, infraestrutura, pavimentação e terraplanagem em geral. Na Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora, o cliente pode escolher pelo serviço por empreitada ou por período, transformando projetos em grandes empreendimentos. A preocupação com o meio ambiente está no foco dos projetos do Grupo Céu Azul, sempre respeitando a legislação visando proteger a natureza. Grandes obras da cidade e de toda a região já contam com a marca Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Conheça mais em céuazulterraplanagem.com.br ou ligue para 2101-3446. Bem, amigos da Local TV, agora vamos concluindo a nossa participação no programa de hoje, e vamos aqui enaltecer uma iniciativa que foi da Câmara Municipal de Sorocaba, através de uma proposta, um projeto de lei de autoria do vereador Luiz Santos, visando obrigar as agências bancárias de Sorocaba a colocar cadeiras de rodas disponíveis para os portadores de deficiência física, que não podem se locomover sem esse equipamento. E a lei foi aprovada, já foi promulgada, inclusive a Federação Nacional dos Bancos já garantiu que não questionará
judicialmente essa medida, este encargo, esta obrigação das agências bancárias, adotou, portanto, o texto e cumprirá dentro de 60 dias esta obrigação, né? Fica ao encargo de cada agência bancária a colocação de algumas cadeiras de rodas que possam estar disponíveis para os portadores de deficiência física, ou aqueles que não têm condições de caminhar, de se locomover sem a cadeira de rodas. Então a agência bancária é obrigada, através dessa lei, a fornecer o equipamento, a deixar disponível nas agências essa estrutura. É uma lei realmente, uma iniciativa interessante e socialmente justa, porque eu acho que não prejudica de forma alguma, não eleva os custos de uma estrutura como as agências bancárias. É um custo muito baixo. Não há nenhum inconveniente para que os bancos ofereçam, coloquem essa disponibilidade para os usuários dos serviços bancários e que, porventura, necessitem para se deslocar deste equipamento, destas cadeiras de rodas. A lei, como disse, ela tem 60 dias para entrar em vigência e eu creio que ela chegou em boa hora e vai atender, sim, muitas pessoas que são portadoras de deficiência e têm muita dificuldade para se locomover, e através dessa lei poderá tranquilamente participar, não é, normalmente utilizar os serviços bancários com um conforto muito maior. Nós, agora, ao encerrarmos o programa de hoje, queremos aqui enaltecer o êxito que está acontecendo na negociação entre os Estados Unidos da América, o governo americano e o governo de Cuba, para que a distensão finalmente entre os dois países pudesse acontecer com sucesso. Após mais de 50 anos de uma ruptura de relações diplomáticas, de um bloqueio econômico duríssimo que foi imposto pelo governo americano à ilha de Cuba, gerando com isto um enorme problema para a economia da ilha. Inclusive o povo sofreu amargamente esta consequência do embargo do governo americano, e agora o presidente Obama tomou essa iniciativa já há 2 anos atrás, entrando em contato com as autoridades cubanas. Foram receptivas também as autoridades de Cuba para que prosperassem essas negociações. Duraram 2 anos e, finalmente, agora, há 30 dias atrás, de forma concomitante, tanto o presidente Raul Castro como o presidente Barack Obama anunciaram, num determinado dia, no mesmo momento, no mesmo horário, esta decisão de reatar as relações diplomáticas e, mais do que isso, né, viabilizar uma verdadeira distensão na convivência entre os dois países, com agora a visita na próxima semana, dia 22, haverá a visita do representante do governo americano até a capital de Cuba, a cidade de Havana, quando haverá formalização desses entendimentos, desses acordos, que, aliás, teve a participação muito eficaz do Papa Francisco como mediador também desta
desta distensão, dessa busca pelo entendimento, e milhares de famílias cubanas que se encontram em Miami e outras na Flórida e em outras regiões dos Estados Unidos passam a ter a oportunidade de se integrar com os seus familiares também que ficaram na ilha durante muitos anos, os seus parentes, os seus amigos. Então esta convivência fraterna, o retorno a um relacionamento normal, tanto na parte, vamos dizer, econômica, como nas questões culturais e na convivência pacífica entre os dois povos. Então, se restaura depois de mais de meio século esta possibilidade dos Estados Unidos e de Cuba conviverem em paz. E após tantos percalços, né, tanta radicalização e tanto risco que existiu de um conflito entre os dois países, tudo isso pertence ao passado e construtivamente os dirigentes, tanto americanos como os dirigentes cubanos, chegaram à conclusão de que chegou efetivamente a hora de todos se darem as mãos para uma convivência pacífica e fraterna. É um momento que a gente deve saudar com satisfação, porque quando se constrói tanto conflito todo dia em toda a região do mundo, aqui na América houve esse passo, que foi um passo muito significativo no sentido da busca pela paz. Nós estamos agora concluindo o programa de hoje e, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, pela Local TV, canal 25 da NET. Aproveitamos a oportunidade para agradecer mais uma vez a sua audiência. Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Local TV, o seu canal, a sua cidade.